no dia 26, eu quero entrar horário, muito maravilhosa, quero prover mais uma, além dessa do mês de julho, porque foi uma bênção muito grande, ele não deixou faltar nada. E assim começamos mais um vlog, né? Descabelada, em casa, café na mão, papel pra estudar, mas essa é a vida de uma universitária. Oi, gente, bom dia! Bem-vindos a mais um vlog. E dessa vez eu decidi gravar pra vocês um Easter vlog, porque essa semana, na verdade as duas próximas semanas vão ser tipo assim, intensivão de estudos, porque eu tenho prova, tenho um trabalho pra entregar, final de N1, então eu tenho muita coisa pra fazer. E eu decidi mostrar pra vocês, então eu espero muito que vocês gostem. Pra quem não me conhece, eu sou a Dani, tenho 18 anos e sou universitária. Eu estudo na Universidade Federal do Acre e faço matemática. Então, o que eu vou fazer primeiro, né? Eu tenho esse texto aqui, esse pequeno texto aqui, pra me apresentar hoje. Porém, ia ser um trabalho apresentado por 4 pessoas, ou 5 pessoas. Mas os outros 3 integrantes decidiram não ir mais para as aulas e não avisaram a gente que eles iam cancelar a matéria. E eu e minha amiga, a gente ficou sabendo ontem à noite que eles não iam participar mais da apresentação. Então vai ficar só eu e minha amiga para apresentar um trabalho que era para 5 pessoas apresentarem. Enfim, então eu tô desde ontem à noite lendo o texto, marcando ele, e agora eu vou fazer o script do que eu vou falar, porque eu e minha amiga, a gente dividiu esse texto em 2 partes. Ela vai falar uma parte e eu vou fazer a outra. E agora eu vou escrever o que eu vou falar, o que eu vou apresentar, e depois eu ainda vou fazer o slide. E tipo assim, já são quase 8 horas e eu preciso sair daqui 10h20. E uma das melhores dicas que eu posso dar pra vocês é: seja organizado para você ser mais produtivo nos seus estudos. Como eu faço pra me organizar nos meus estudos? Logo no início da semana eu pego um post-it e já coloco tudo de estudos que eu preciso fazer naquela semana. Se eu tenho prova pra fazer, se eu tenho algum trabalho pra entregar, se eu tenho alguma matéria pra revisar, alguma disciplina pra revisar o assunto. Então eu já pego e coloco tudo. Depois eu vejo um dia da semana que eu vou tirar pra fazer aquilo. Tipo assim, eu tenho um trabalho pra apresentar na quinta, então eu vou tirar segunda e terça pra estudar pra ele. Eu tenho uma prova na outra semana, eu vou tirar o final de semana pra estudar pra essa prova. E assim, sucessivamente, né? Eu pego logo no início da semana, já coloco tudo que eu preciso fazer e já pego os dias em que eu vou fazer aquilo. Assim, quando chegar os dias, eu não vou ficar perdida, o que eu vou estudar, o que eu vou fazer primeiro. E eu vou ficar perdendo muito tempo ali tentando organizar tudo na minha cabeça, sendo que eu já tenho no papel escrito e que é muito melhor. Assim evita de eu atrasar trabalho, evita de eu estudar para uma prova em cima da hora. Claro, imprevistos acontecem, mas isso ajuda bastante. Então, como eu falei pra vocês, né, eu tinha um trabalho pra apresentar nesse dia e meio que eu deixei ele pra cima da hora porque tava uma organização e acabou não dando certo, mas enfim. Essa sou eu fazendo o script do que eu ia falar. Eu li todo o texto, marquei as partes importantes. E sim, uma maneira que eu aprendo é falando sozinha, então eu gosto de explicar a matéria e o que eu entendi pra mim mesma, porque assim fixa melhor na minha cabeça. Então eu tô escrevendo tudo que eu vou falar, tudo que eu vou apresentar e tudo que eu entendi daquele texto, né? E eu fiz o slide dentro do ônibus porque não deu tempo de eu fazer em casa, mas tudo certo, gente, a gente segue a vida. Depois eu já fui direto pra biblioteca e eu simplesmente amo estudar na biblioteca. E eu me encontrei com a minha amiga pra gente poder discutir o texto, a gente ver realmente o que cada um vai apresentar, o que a gente entendeu e ajeitar os slides. Então essa sou eu e a Ana Maria, a gente estudando pra apresentação do trabalho, que deu tudo certo e a gente tirou a nota máxima. Então a gente apresentou e deu certo e conseguimos a nota máxima. Então, esse já era no dia seguinte, eu tinha uma lista para fazer de álgebra básica e aproveito da outra dica para vocês. Tente adiantar ao máximo as atividades ou trabalhos que vocês têm que entregar. Eu ainda tinha uns 3 ou 4 dias para entregar essa lista, mas eu tava tendo um tempinho livre, então eu falei, eu vou logo fazer ela, porque aí futuramente o tempo que eu ia gastar fazendo ela, eu posso estudar outra coisa ou fazer outra atividade.
Então, essa é outra dica que eu dou pra vocês, né? Tente sempre adiantar o máximo de atividades ou trabalhos que vocês têm. Ah, é pra daqui uma semana esse trabalho, mas eu tô com um tempinho livre agora, eu vou logo fazer ele, porque aí o tempo futuro que eu ia gastar fazendo ele, eu posso estudar pra outra matéria ou fazer outra atividade, ou pode acabar se tornando um tempo livre, até porque a gente nunca sabe quando outro professor vai passar uma outra atividade, uma outra prova, e vai se cair no mesmo dia desse trabalho, e aí vai ficar muito corrido pra você, sabe? Então, sempre que você puder adiantar um trabalho ou uma atividade, adiante, faça logo. É uma dica muito importante, principalmente na universidade. Como eu falei pra vocês, eu faço licenciatura em matemática, então nesse dia aí a gente teve uma aula muito legal, que é de prática de ensino, onde a gente vai dar aula pra nossa própria turma, né? E aí é eu e meu grupo, eu e minhas amigas, a gente fazendo o nosso trabalho, a gente apresentar sistemas, que só de uma forma lúdica, para alunos do 8º ano. Então essa sou eu e a Ana Luísa, a gente tá fazendo um jogo, que é o tabuleiro, pra apresentar, né, de forma lúdica sistemas, e foi muito legal fazer esse trabalho, e a gente já apresentou também, foi muito legal. Eu vou mostrar pra vocês aí a gente fazendo o trabalho e também preparando a aula, né, no caso escrevendo, discutindo como a gente ia apresentar e tudo mais. Então aí eu já tô escrevendo o plano de aula junto com as minhas amigas. Como é sistemas, a gente ia apresentar os 3 métodos, né, de resolver um sistema. Então a gente tá aí pegando os exercícios que a gente utilizar e também os métodos de explicar. Essa dica eu aderi ela faz uns meses. Eu tava assistindo um vídeo no YouTube de rotina de estudos de uma estudante de medicina, e ela falou que ela preferia acordar cedo e estudar do que estudar de noite. E aí eu fiquei pensando, qual é o melhor horário que eu aprendo, né? Que eu estudo e consigo realmente aprender mais. E aí eu pensei, de noite não é, porque eu chego muito cansada da faculdade, eu chego 8 horas da noite, eu já tô muito cansada e eu não consigo me concentrar. Então eu comecei a acordar mais cedo para poder estudar, e realmente resolveu. Então busque o melhor horário que você senta e estuda, consegue focar, consegue aprender e consegue fixar mais, né, o conteúdo na sua cabeça. Aí eu tava estudando pra uma prova que eu ia ter, e aí eu fiquei em dúvida, será que eu estudo de noite ou será que eu estudo no dia seguinte? Eu acordo mais cedo nos próximos dias e começo a estudar de manhãzinha. E foi isso que eu fiz. E tipo assim, gente, foi muito bom, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque se eu tivesse estudado de noite, eu acho que eu não tinha conseguido aprender muito bem o conteúdo. Era de geometria espacial, era bem complexo. Mas eu acordei cedo por uns 3 dias, sabe, 5 horas, e estudei, e foi a melhor coisa que eu fiz. Então veja o melhor horário que você senta, estuda e realmente aprende. Essa é outra dica que eu só aprendi na faculdade, e foi porque um professor meu aconselhou a gente a fazer isso, que é estudar um assunto antes do professor passar em sala de aula. A maioria dos meus professores, eles seguem um livro, ou então eles passam pra gente os conteúdos que a gente vai estudar naquele semestre, ou naquele mês, na N1 ou na N2. E através disso você pega a apostila, você pega o livro e estuda esse assunto antes do professor passar na aula. Porque mesmo que você não entenda nada, você já vai ter um conhecimento prévio do que é, e na aula você não vai ficar tão perdido. Ou você pode até entender muita coisa e na aula vai ser só uma revisão ou para você tirar dúvidas. Então, se você conseguir estudar um assunto antes do professor passar em sala de aula, é muito legal. Pega a sua apostila, vê qual é o próximo assunto que o professor vai passar e já vê videoaula, já revisa ele, que isso ajuda bastante. Isso já é no dia da apresentação daquela aula que eu falei pra vocês que a gente ia dar pra nossa turma sobre sistemas, né, de uma forma lúdica para alunos do 8º ano. E eu tô estudando antes de dar a aula. Eu tava com muito medo, mas deu tudo certo. E essa daí sou eu dando a aula lá pra nossa turma sobre sistemas.
Teve algumas coisinhas que eu errei, mas tá tudo bem, era a minha primeira aula, eu tava nervosa. E essa é a minha dupla. Vai nada, ela já vai hoje. Tchau, Maria. Beijo. E a última dica é: tenha uma vida fora dos seus estudos, tenha uma vida social. Saia com sua mãe, saia com seus familiares, saia com seus amigos, se divirta, ria, chore. Não é somente estudar, estudar, estudar. Porque senão vai chegar um momento em que sua saúde mental e física vai ficar debilitada. Você vai ficar muito cansado, muito sobrecarregado. Isso vai atrapalhar nos seus estudos. Porque se você ficar com sua saúde física e mental ruim, você não vai conseguir estudar, não vai conseguir ser produtivo. Então, dê uma pausa. Tenha uma pausa para você mesmo. Estude, foque, mas tenha uma pausa, porque isso também vai ajudar nos seus estudos, vai ajudar você a focar e vai ajudar na sua produtividade. Então saia com seus amigos, saia com sua família, converse com outras pessoas, tenha um tempo para você. Bom, gente, então esse foi o vídeo. Espero muito que tenha ajudado vocês. Essas dicas eu aderi durante a minha vida de estudante e que muitos professores me deram também, eu decidi seguir. Então, espero que esse vídeo também tenha sido um vídeo motivacional para motivar você a estudar. E é isso aí. Um beijo e até o próximo vídeo.